Teve uma situação na 32ª DP que eu fui apresentado ainda na Lei 6368, Lei de Drogas anterior, hein? Que ainda tinha um crime no artigo 16. A PM apresentou para mim a seguinte ocorrência: doutor, cheguei no local com esse da boca de fumo, esse aqui deu o dinheiro e pegou a droga. Esse aqui deu o dinheiro, mas não pegou a droga, porque o cara ainda ia lá buscar a droga para ele. Bom, em relação a quem estava vendendo, tráfico, era 12. Em relação a quem pegou a droga e pagou, 16. Em relação ao que deu o dinheiro e não estava com a droga, qual é a tipificação? Se você... Eu decidi na hora pela liberdade, porque eu raciocinei o seguinte: crime da lei de droga é crime de perigo abstrato. Então, porque qual é o fundamento da proibição das condutas da lei de drogas? É o perigo que, quando você porta uma droga, você expõe à sociedade, né? Mas, o cara está numa praia deserta com um cigarro de maconha e vai responder, ou respondia, porque o crime é de perigo abstrato. Tentativa de crime de perigo abstrato, segundo Zaffaroni, é uma abstração da abstração. É muita abstração para você prender alguém. Eu não prendi o cara. Fui em casa depois do plantão, peguei o livro era do Damásio. 2 correntes. Tem uma corrente que diz que não precisa dele estar na posse da droga, né, porque ele responde por tentativa. E outra corrente diz que não há tentativa quando a pessoa não tem a posse da droga. Eu estou dando esse exemplo para mostrar como que a inteligência artificial não vai resolver esse problema, porque as decisões, elas, pelo menos no campo normativo, elas admitem decisões contraditórias. Entende o que eu estou querendo falar? Então, quer dizer, nesse sentido, como é que a gente vai resolver isso, né? Você vai ter magistrados que não soltam nunca, vai ter magistrados que soltam pra caramba, aí você distribui uma ação, agora que eu estou como advogado, a primeira coisa que você quer saber é onde que a ação caiu, para saber se o juiz, perfil do juiz, né? Tem um perfil favorável ao seu cliente, não tem. Isso é ruim, isso é bom. Eu não sei, é a realidade, né, desse universo que a gente trabalha, que é o universo jurídico, né? A gente não conhece esse universo de outra forma. Pode ser que algum dia eles falam, não, isso aí está tudo errado, agora vai entrar a inteligência artificial, a máquina que vai analisar os critérios que foram enviados, né, pela polícia, e de acordo com critérios objetivos, o cara vai ser solto ou não. Não sei do que vai acontecer lá para frente, mas o que a gente tem até hoje é exatamente isso. As decisões, elas podem ser dentro do direito, isso é que é a maior doideira, porque não é que quando as decisões são contraditórias, uma está fora e a outra está dentro. Se eu não prendi o cara na tentativa do artigo 16, se um outro delegado prendesse, os dois estavam decidindo dentro do direito, não fora do direito. O direito admite decisões antagônicas, e isso é um desafio que a gente vai ter que enfrentar, entende? Eu consultei um número recente, aí eu vou falar dele aproximado, que eu não lembro exatamente. Mas a gente tem uma proporção aí aproximada, por exemplo, o sistema penitenciário do Rio de Janeiro hoje tem algo em torno de 40 e poucos mil presos. Entretanto, no Rio, a polícia prende em flagrante anualmente quase esse mesmo número. E isso dobraria o número de presos. Só que isso não acontece. Acredita-se que cerca de 70% dos presos em flagrante têm sido liberados antes de 1 ano de prisão. Acredito que... O senhor acha que essa liberação, assim, que na audiência de custódia, tem a ver, por exemplo, porque se eu sou juiz... E aí eu prendo o cara. Se eu mantenho ele preso, o meu prazo como juiz é menor. E aí eu vou jogando mais processo com prazo menor para dentro da justiça. Então, por isso, talvez seja melhor soltar, porque eu vou ter um prazo maior e devolvo essa responsabilidade para dois grupos. A polícia, o grupo policial e o grupo sociedade. O policial vai ter que prender ele de novo, como tem sido várias vezes. Sim. Boa parte dos crimes mais atrozes que nós temos enfrentado, eles são normalmente cometidos por alguém que ou foi solto em audiência de custódia, ou saiu num indulto de Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, essas várias saidinhas que tem aí. Qual é a solução para isso?
Então, aí nós vamos pegar uma questão importante. Acho que isso tem a ver, primeiro, com uma questão de ordem matemática, econômica. Sabe qual é o estado da federação que mais tem presos? Imagino que São Paulo. São Paulo. E sabe por quê? Quem me falou isso foi um juiz de lá, que hoje é desembargador, Marcelo Tem Sérgio. mais gente. Não. São Paulo foi o estado da federação que mais investiu em construção de vagas. Quanto mais vagas você abre no sistema, mais gente você tem lá para botar. Eu trabalhei na Polinter, no controle de presos, na Polícia Civil, na época que a gente ainda tinha as carcerais da Polinter. Meu amigo, é uma coisa muito complicada, porque olha como é que funcionava o esquema. A SEAP dizia para a Polícia Civil quantas vagas eles iam receber naquela semana. Então a Polícia Civil era uma válvula que garantia que não ia haver hiperpopulação carcerária na SEAP, porque a SEAP só abria vaga dentro dos espaços que ela tinha, né? E a gente que não tinha nada a ver com preso, nunca teve, né? Carregava esse fardo de ficar com o pior lugar do sistema prisional, porque a Polinter não tinha previsão sequer na lei de execução penal. A lei de execução penal não trazia carcerais de delegacia. Presídio, casa de custódia, só quem tinha o que estava previsto na lei de execução penal era a SEAP, né? E aí como é que você faz para resolver? Quando a gente acaba com as carcerais da Polinter, o preço entra direto na SEAP. Não é isso? Meu amigo, tem que abrir vaga. Se você não abre vaga, você sai. Mas também, quanto mais vagas você abre, mais gente você tem para botar lá dentro. Então, hoje o Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo. O discurso de que a gente tem muita impunidade, ou que as pessoas ficam pouco tempo presas, ele é meio verdade, porque em números absolutos o Brasil é o terceiro, acho que só perde para a China e para os Estados Unidos. Passou, acho que a Rússia, né? Disputava ali com a Rússia, e em números relativos, o Brasil está em sexto lugar, preso por 100 mil habitantes. Então não é assim, não existe essa grande impunidade conforme a gente se divulga. Eu acho que o problema para ser enfrentado da forma como você colocou, que é importante, é o que fazer com o cara depois que ele sai do presídio. Porque, repara, o que acontece hoje? O cara entra, fica ali um tempo e sai numa situação socialmente mais vulnerável ou igual, ou tão vulnerável quanto ele entrou. A gente pensa muito o que fazer para tirar o cara da sociedade, né? Temos vários, né? A polícia funciona para isso. Vamos cercear a liberdade do cara. Ok, aí ele vai cumprir uma pena que não é de caráter perpétuo, porque a Constituição proíbe pena de caráter perpétuo, né? Não tem pena de morte, esse cara vai voltar. Aí se ele vai voltar com 2 anos, com 5, com 10, eu fico pensando assim, se eles ficam pouco tempo e voltam, né, nessa série de reincidência, porra, eles iam voltar até pior se ficasse mais tempo, porque eles iam adquirir uma expertise criminosa que também tem esse problema. A gente tem que saber, o sistema, ele tem que servir para alguma coisa. Se a gente achar que o sistema só serve para fazer sofrer, né, porque a privação de liberdade já é fazer sofrer, né? Qualquer pessoa, a gente sabe, a gente conhece pessoas que já estiveram presas, inclusive algumas que já passaram aqui no programa e tal. Então, porra, o cara sabe a dor que é ser privado da liberdade. Mas, porra, aí não é só privar a liberdade. Porra, vamos dar aquele esculacho, vamos fazer o cara sofrer sem assistência médica, vamos fazer o cara sofrer sem ter trabalho dentro do presídio, que é um direito do presídio. Não, está lá na lei de execução penal. Vamos fazer o cara sofrer sem ter ensino, educação, vamos botar o cara num campo de concentração. E depois ele vai voltar. Porra, esse retorno do preso, do egresso, eu acho que é o que a gente tinha que começar a pensar. Primeiro, pensar num sistema prisional que tem uma racionalidade, né? E foi isso que a gente fez lá no Projeto Carcerais Cidadãs. Porra, eu assumi a delegacia de Nova Iguaçu, porra, cheguei lá, nunca tinha trabalhado com preso, que eu era da turma do pessoal da Delegacia Legal. Quando eu entrei na polícia, estava começando o projeto da Delegacia Legal. Porra, em 2007 eu sou colocado como titular de Nova Iguaçu. Cheguei lá, tinham 500 presos. 250 do Comando Vermelho de um lado, 250 do terceiro comando. Do outro lado, separados por um muro, que tinha uma abertura em cima. Os caras jogavam água fervendo de um lado para o outro, mesmo uma coisa medieval, bárbara. Falei, pô, tem que fazer alguma coisa. E aí, algumas ações micro foram colocadas ali que tiveram muito sucesso. Primeiro, procurei a prefeitura, pediu para botar uma escola lá dentro. A gente tinha espaço, a delegacia era gigante, tinha salas, tinha tudo. Botamos uma escola, os caras eram matriculados.
E foi interessante que quando eu fui conversar com eles, eles não queriam estudar junto. Claro, comando vermelho com o terceiro comando. Meu irmão, na ideia, eu falei, vocês não precisam sentar junto. Vai sentar de um lado quem é do terceiro comando, do outro quem é do comando vermelho, mas a professora é a mesma. Não vou fazer uma turma para comando vermelho e uma turma para terceiro comando, porque eu não vou entrar na lógica do criminoso. Né? E os caras aceitaram. Na mesma sala. Na mesma sala. Entendeu? Quer dizer, você vê, eu tive essa experiência, deu para notar que muita coisa ali também do que acontece no sistema é por um descaso e uma falta de vontade política do sistema. Meu amigo, eu vou te falar, não é todo mundo que vai preso que está querendo mudar de vida. Mas tem gente ali que quer mudar de vida. E eu tive experiência com pessoas que a gente recebeu no projeto que efetivamente mudaram de vida, saíram de lá e me procuram até hoje agradecendo a oportunidade de poder ter estudado, ter acesso a livro. A gente montou uma biblioteca dentro da unidade. Isso tudo ajuda, porque o cara hoje, se ele está estudando, se ele está trabalhando, ele está fazendo remissão da pena. Mas vai fazendo uma remissão da pena de uma maneira inteligente, porque o cara está se ocupando. Hoje a gente quase não tem preso. Cara, eu fico bobo. Por que a gente não consegue, dentro do sistema prisional, botar algumas ações, por exemplo, ensinar um ofício, computador, né? Manutenção de computador. Hoje você vai numa comunidade, os computadores estão lá. E são normalmente computadores velhos, usados, que precisam de manutenção. Por que você não faz um curso para o cara que está preso ser técnico em computação, para ele aprender a consertar computador, para ele sair dali, ele não precisa ter um emprego formal, porque vai ser difícil ter emprego formal. Né? Pode ser autônomo, né? Pode ser um autônomo, pode fazer um cartãozinho, ter uma oficinazinha na comunidade dele, porque a ideia de que todo preso é criminoso, que todo é violento, todo preso é violento, que todo preso é irrecuperável, eu, sinceramente, na experiência que eu tive como delegado de polícia mesmo, e trabalhando com presos, eu vejo que não é bem assim. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas que entram no sistema prisional tem chance, é lógico, que vai ter aquele grupo que não quer. E esse que não quer, esse violento? Tem que separar o joio do trigo. Mas esse violento, o que faz com isso aí? Porque esse aí também é outro que vai ser solto. Esse violento vai ter que responder às penas dele, vai ter que ser monitorado. Agora, e se voltar a delinquir, a pena tem que ser maior. Mas por exemplo, às vezes esse violento, às vezes no critério daqueles benefícios, né, de saidinha, de indultos e tal, porra, ele ou seja, não sei se é preguiça, não sei se é o direito do cara mesmo sendo... Sim. Mas muitas vezes você não tem esse critério, né, para o preso violento, para esse preso que não é violento. Eu, quando estava na inteligência do núcleo, no NUINT do Segurança Presente, eu pedi para a SEAP a lista do pessoal que saiu na saidinha de Natal e não regressou. E fui pesquisando nome por nome. Cara, tudo envolvido com tráfico, homicídio, roubo. Eram os piores. Eram aqueles caras que realmente, os que não voltavam. E eu ficava pensando, caramba, porra, qual o critério para dar esse benefício? A questão toda, cara, é que se a gente pensa na lógica de reinserir o criminoso no ambiente social, porque aí tem duas lógicas. Ou você parte da lógica que não tem como reinseri-lo, aí abre-se a discussão para pena de morte, prisão perpétua, aí é esse debate. Mas se você está num debate onde o sistema prisional é visto como um local, né, onde o preso vai passar para ser reinserido, não tem como você não ter progressão de regime. Porque o regime fechado, ele não ressocializa ninguém. Porque, repara, o cara é colocado num ambiente completamente contrário às regras da sociedade. As regras do regime fechado, o mundo do regime fechado, é um mundo à parte. Então, se você quer reinserir o cara, em algum momento ele vai ter que, aos poucos, sair do fechado para o semiaberto, para o aberto. A lógica é essa. Agora, não tem funcionado. Eu não sei, eu acho que aí é a questão mesmo que eu estou, assim, eu vou botar até uma ansiedade que eu vivo, no sentido de eu não sei se é o sistema penal entendido como polícia, prisão, justiça criminal, Ministério Público, magistratura, que vai dar conta de resolver esse problema que a gente define como criminalidade, que na verdade são os índices criminais, a violência. Eu não sei, eu acho que se espera muito que o sistema penal dê uma resposta para isso, mas sinceramente, o sistema penal muitas vezes ele contribui para que isso piore. Não para que isso resolva, né? E aí eu acho que a gente tem que sair dessa bolha, a gente tem que buscar na política, eu acho que aí sim, eu acho que é na política que a gente pode buscar
algumas saídas que não cabem à polícia, ao judiciário ou mesmo ao sistema prisional, né? Porque essa pergunta que eu fiz para vocês, pô, o que vai acontecer com o preso depois que ele sai do sistema, que é uma pergunta básica, né? Não. Porque ele sai, né? A política não tem dado resposta para isso. Isso é verdade. Agora, assim, É isso. é um erro para qualquer pessoa que busque as soluções para a segurança pública nas forças de segurança. Porque, na verdade, nós acabamos sendo o lixeiro da sociedade. A polícia funciona, os policiais são os lixeiros da sociedade. A gente recolhe aquilo que não serve para viver em sociedade e coloca num depósito para reciclar. Se estão reciclando mal, vão soltar, vai virar lixo novamente, normalmente um lixo mais podre, com chorume, e a polícia vai meter a mão nessa porcaria de novo e vai novamente recolher a lixeira. Só que quem tem que reciclar não é a polícia. Uma das sensações mais horríveis que tem é a sensação de insegurança, mas existe uma pior que a sensação de segurança. Porque a sensação de insegurança, ela pode ser uma sensação falsa. Eu posso achar que, aquilo aconteceu com fulano, a imprensa noticiou muito isso, eu acho que vai acontecer comigo. É uma sensação de insegurança. Agora, a sensação de impunidade é muito maior. Quando eu estou ali na comunidade, ganhando um salário mínimo, eu estou vendo o João ganhando bem mais que eu, ostentando carro, moto, mulheres, Certo. e eu falo assim, eu não vou para lá porque aquilo não vale a pena, porque uma hora o João vai ser preso e ele vai se arrebentar. Eu vou ficar com o meu salário limpo, com o meu salário mínimo, mas eu tô limpo, eu não vou disputar cadeia, não vou disputar nada. Aí João é preso. Aí eu falo assim, lá, falei que isso ia acontecer. 3 dias depois, João sai numa audiência de custódia com mais moral na organização criminosa. Qual a sensação que ficou para mim? Que eu tô me arrebentando por um salário mínimo. Mas eu acho A sensação de Mas impunidade. eu acho que a coisa é pior, porque essa sensação de impunidade, no caso do tráfico no Rio de Janeiro, ela não é tão assim. A maioria desses jovens que arriscam, né, bancar, principalmente os soldados, né, bancar no setor violento do tráfico, que isso também é importante. No meu livro Acionistas do Nada, eu tento mostrar que o tráfico, ele não é todo violento.